Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora Andréia e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. É os dons que Ele me deu. Amém? Você crê que o Senhor te deu dons? Aleluia, vamos ler lá. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Fale junto comigo lá, né? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Eu quero iniciar essa mensagem nesta manhã falando que o Espírito é o mesmo. Independente do dom que o Senhor tenha concedido para você, independente do talento que o Senhor tenha concedido para você, o Espírito é o mesmo. E é isso que nós precisamos entender, que nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo, como o pastor já ministrou aqui, mas o Espírito é o mesmo. Nós estamos reunidos para um só propósito, né? Para caminhar numa única direção, e essa direção, ela é e ela precisa ser dada pelo Espírito do Senhor, amém? Precisa ser dada pelo Espírito. Quantas pessoas, gente, passam a vida inteira sem descobrir o que Deus colocou dentro delas? As pessoas vão e vêm, caminham, vão para um lado, vão para o outro, fazem algumas aquisições, né? Mas não conseguem descobrir aquilo que Deus colocou dentro delas. E o homem que não consegue descobrir o que Deus colocou dentro do seu coração, acaba sendo uma pessoa vazia, acaba sendo uma pessoa sem direção, sem rumo, né? Procurando, buscando para preencher aquilo que está aqui dentro, que não consegue preencher, porque o Senhor é que nos preenche, amém? É o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que nos anima. E muitas pessoas pensam, né? Eu não tenho talento. Não tenho nenhum talento. Não consigo fazer nada. Não tenho nenhum chamado, né? Não tenho importância para o reino. A Bíblia diz assim, nós acabamos de ler o 12:7, que fala assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso. Então é a cada um. Deus dá para os pastores, Deus dá para os líderes, mas Deus também dá dons para você. Deus também dá dons para você. Muitas vezes nós paramos de pesquisar, sabe? Nós paramos de procurar. Mas eu quero dizer para você que hoje o Senhor vai desenterrar dons aqui, se assim você quiser, né? Coisas que estão guardadas aqui dentro e que já faz um certo tempo que você não usa mais. O Senhor está trazendo à tona agora no teu pensamento, para que você volte a usar esse dom, para que você volte a estar na presença dEle, usando o dom e o talento que Ele te deu. Aleluia, Jesus. Deus nunca chama, amados, alguém para o reino sem colocar algo precioso dentro dessa pessoa. Então tenha essa convicção nesta manhã. Tem algo precioso colocado do Senhor aí na tua vida. Tem algo precioso colocado da parte dEle aí no teu coração, na tua alma. Aleluia! Bendito é o teu nome, Pai. Imagine, gente, se alguém ganha um presente muito caro, leva o presente para casa e coloca lá no armário. E não abre esse presente. Depois de muitos anos, vem alguém e pergunta: você gostou do presente que você ganhou? E aí você responde: eu nunca abri. Eu nunca abri o presente. Assim tem muitos cristãos vivendo hoje em dia, né? Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus deu capacidades, mas nunca abrir o presente. Será que hoje não é dia de abrir esse presente? Falar: Senhor, eu sei que tem um dom que o Senhor colocou em mim, e eu vou abrir. Hoje eu quero abrir esse presente. Há dons de Deus que ainda estão fechados dentro de muitos cristãos. Talvez o dom está aí lacradinho, né? Fechado, as 7 chaves, passado o cadeado e tudo, sem nenhuma aberturinha. Mas o Senhor está falando para você hoje: abre hoje,
esse presente. Abre. Para você ver quão precioso é aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Aquilo que eu tenho para você. E os dons vêm do Espírito. De quem vêm os dons? Do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor. A palavra fala lá em 1 Coríntios 12:11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo, ou dando como lhe apraz a cada um individualmente. Então é o Espírito Santo que distribui esses dons. É Ele que dá esses dons, é Ele que concede esses dons. O dom não é algo que conquistamos. O dom não é conquistado, queridos. O dom é algo que Deus nos confia. Você já parou para pensar a grandiosidade disso? E às vezes nós desprezamos o dom que há em nós. Mas é o próprio Deus que confiou o dom a você. Olha que importante isso. O próprio Deus confiar algo a nós, acreditando que aqui nesse mundo, aqui nessa terra, nós vamos fazer a diferença na vida de alguém. Nós vamos poder ajudar alguém a caminhar, a chegar mais perto de Cristo. E às vezes, nós reduzimos esse dom a nada, Ah, não, Deus me deu uma coisa, mas assim, não sei, acho que eu não estou pronto para usar, acho que eu não vou saber usar, não sei como fazer, então deixa para lá. Deus não dá dom apenas para algumas pessoas, só para os especiais, só o pastor Henrique que tem dom, Não, gente, você que está sentado aí, que talvez você pense que é, o farelinho do pacote lá, que não está sendo nem percebido. O Senhor olha para você todos os dias. E Ele tem algo para você. Amém? Aleluia. Alguns recebem dons espirituais, outros recebem talentos naturais, outros recebem capacidade para servir, mas tudo vem de Deus. Cadê o Marquinhos? Porque é Deus que dá. Agora eu vou ter que contar, para eles. Marquinhos falou que esse é o bordão da pastora Andréia, Que é Deus que dá, mas eu vou contar por quê para vocês. Teve um dia na nossa casa em que eu sempre levanto ali, intercalo ali os dias para levantar cedo para poder fazer devocional e orar. E eu já tinha falado com Deus, estava um dia lindo, assim, eu já tinha falado com Deus, já tinha orado, já tinha feito a devocional, tinha lido a Bíblia. E Deus tinha falado tanto no meu coração. E aí eu estava na cozinha fazendo café. E desce o Henrique e a Heloísa. Primeiro chegou o Henrique. Daí, sabe aquele dia assim que você chega bem abençoadinho? Que você não está muito de bem com a vida. Assim, daí você reclama de uma coisinha, reclama da outra. Ele estava meio assim, reclamando ali da dificuldade. Ai, porque não sei o quê. Porque tem que fazer não sei o quê. Porque nananã. Aí chegou a Heloísa. Daí 2. Aí ele reclamava, ela reclamava, ele reclamava, ela reclamava. Eu falei, gente, vamos agradecer. Olha que dia lindo, olha o sol que Deus deu, olha a comida que Deus está dando para nós comer aqui. Porque Deus é bom e Deus que dá, é Ele que dá. E aí ficou, gente? Daí qualquer coisa que eles vão reclamar, daí eu olho para eles, daí eles já falam que é Deus que dá. Até lá, quando a gente foi viajar, para o meu cunhado lá, o meu sobrinho ficou depois falando também. E creia nisso, acredite nisso. É o Senhor que dá todas as coisas. Gente, tudo foi criado por Ele. Ele criou todas as coisas e às vezes nós perdemos a noção disso, que Ele é o Criador. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, é por conta dEle. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Bendito é o Teu santo nome. É porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse versículo é fenomenal. Está lá em Romanos 11:36 e diz assim: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nesse pequeno texto, gente, Deus nos diz muitas coisas. Primeiro, porque dele significa que Ele é a origem. Oh, glória! Ele é o Criador. Ele que te formou, Ele que fez todas as coisas. Ele é a origem. O por Ele é porque por intermédio dEle, por auxílio dEle, por sustentação dEle, é
é que você está de pé. Por ajuda dele é que você está fazendo as coisas. E às vezes nós esquecemos que é o Senhor que nos sustenta. É por Ele. É por meio dEle. Aleluia. E o final aqui, né? Para Ele. Ele é o destino. Ele é o objetivo. Ele é o final. Tudo o que fazemos, fazemos para Ele. Não esqueça disso. Fazemos para Ele, não fazemos para o homem, amados. Se você faz parte desta igreja, se você faz parte deste corpo, todas as vezes que você vir aqui para usar o seu dom e exercer o seu dom e usar o seu talento, você não está fazendo para o pastor Henrique, não está fazendo para a pastora Andréia, não está fazendo para os líderes aqui, você estará fazendo para Ele. E é por isso que nós enfatizamos que precisa ser o melhor, porque não é para mim, não é para o homem, é para Ele. Aleluia! Então entregue o teu melhor para Ele. E a gente não poderia, né, ministrar essa mensagem sem falar o que são os dons. Hein, crianças? O que são os dons? Vamos falar o que são os dons? Para ficar bem claro isso. Os dons são capacidades dadas por Deus para servir o reino e para edificar, para ajudar outras pessoas. Então o dom é dado. É de graça. O Senhor não cobra de nós para dar, né, para nós termos dom. Ele nos dá o dom é dado. A palavra dom vem da ideia de presente, de graça, algo dado gratuitamente por Deus. Por isso lembre-se, o dom que há em você é o presente do Senhor que Ele te deu. Amém? Aleluia. É bom ganhar presente, não é, gente? Quem gosta de presente aqui? Tem bastante gente que gosta de presentinho, né? Ganhar presente é bom. Presente, né, já significa algo dado. Nossa, você não gastou para aquilo, né? A pessoa vem e te presenteia, que legal. Agora, você já pensou o presente dado por Deus? É muito melhor, né? Pode ser o meu melhor amigo, ganhei um presente. Nossa, que legal. Mas o presente dado por Deus é o melhor de todos. Amém? Quais são as diferenças entre dons e talentos, né? Talentos são habilidades naturais que a pessoa desenvolveu ao longo da vida. Às vezes vem com a genética, né? Por exemplo, pastor Henrique canta. Acho que veio da genética, né? A Heloísa canta, a Beatriz canta, mas a mãe dela não canta. Eu tento, né, gente? Mas não sai tão bonito igual o deles, né? Esse vibrato na voz, esse negócio assim. Às vezes eu tento fazer uns, como é que eles falam? Uns falsete. Fica falso demais. Fica muito feio, né? Então é isso. Tem pessoas que elas nascem, né, com talentos ali, com habilidades naturais. Tocar instrumento, não é? Não tem menininho que desde... O Osiander, cadê o Osiander? Desde pequenininho lá, ó. Vem ali para eles verem você, Osi. Esse menino aí. Desde pequenininho, você já não ia para a igreja com umas baquetinhas, uns negocinhos assim? E já ficava ali, entendeu? Mãe dele, né? Colocava, investia nele, investia no irmão dele. E hoje, é um baterista. Deus abençoe. Né? Então, tem pessoas que já têm essa habilidade natural. Né? Desenhar, ensinar, organizar, liderança natural. Tem pessoas, vocês viram como ela se comporta? Ela chega na escola, a professora fala assim, vamos fazer uma equipe de trabalho aqui. É natural, ela fala assim, então, você faz isso, você faz aquilo, não sei o quê, já distribui as atividades, o aluno já está ali liderando, né? Uma liderança natural. E eles podem vir, como eu falei, de genética, então já vem ali, né, herdado geneticamente, da prática. Você também pode desenvolver um talento de tanto praticar, né? Fica lá tocando, vai praticar aquilo. Do aprendizado e do ambiente. Mesmo assim, Deus também é a fonte desse talento natural que você tem. Porque às vezes as pessoas se ensoberbecem, né? E ela fala assim, eu tenho talento natural. Né? Eu subo e eu canto. Você nunca viu isso não, né? Não, é só em outro país que existe isso, né? Não, porque preparem tudo que eu vou fazer o louvor no domingo, né? Nós somos servos, amados. Tudo vem dele, a fonte é ele que nos dá. Aleluia!
E muitos não usam os dons que Deus deu. Isso é verdade ou mentira? Por que que as pessoas não usam o dom que Deus deu? Vou dar alguns motivos aqui, tá? O primeiro deles é por medo. Fala comigo, medo. Medo. Fala em criança, bem forte, medo. Você não me pertence. Isso. Medo, você não me pertence. Às vezes a gente fica guardando esse medo, gente. E a gente não quer se libertar disso, né? Ai, não, pastor, acho que ainda não é o tempo, tenho medo. O que as pessoas... E esse medo, muitas vezes, sabe, ele é mascarado. Porque ele é um medo assim, o que as pessoas vão pensar de mim? E se eu errar? E se eu der gafe? Né? O que as pessoas vão pensar de mim? Então, muitas vezes, nós não fazemos por medo. Ou nós não fazemos por comparação. A gente compara com o outro, né? Por exemplo, eu vou cantar. Digamos que a pessoa tem uma voz maravilhosa, né? A pessoa só... Sabe aquele que não força nem as veias aqui, né? Tem umas pessoas que cantam assim, parece que não abrem nem a boca e o som sai lindamente. E você tá ali, esforçado. Quando você canta a primeira nota, já cria um negócio aqui, ó. E aí você pensa assim, não vou cantar. O fulano canta muito melhor do que eu. Ele faz muito melhor do que eu. E às vezes nós não exercemos os nossos dons porque comparamos. Outro motivo é porque nós, não usamos o nosso dom porque nós preferimos enterrar ele. Não, deixa enterrado aqui. Não vamos mexer com isso agora, não é a hora, não é o momento, né? Vamos enterrar. E vocês devem conhecer, uma parábola que fala dos talentos que o homem confia aos seus servos. E a Bíblia diz que ao sair de viagem, ele chama os seus servos e confia-lhes os seus bens. E a um ele dá 5 talentos, grave aí, né? A outro ele dá 2 talentos. E a outro ele dá 1 talento. O que havia recebido 5 talentos, sai imediatamente, aplica aquilo que ele ganhou e ganha mais 5. Ele dobra aquilo que ele ganhou, né? Ganhou 5, foi lá, investiu, ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos vai e ganha mais 2 também, dobrou o que tinha ganhado. Ganhou 2, dobrou, ficou, mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, ele sai, olha que inteligente, cava um buraco no chão e esconde o dinheirinho lá do seu senhor. Tá bem guardadinho aqui, né? Vai dar tudo certo. Fiz aqui, cavei aqui bem cavadinho, vai dar certo. Depois de muito tempo, o Senhor volta para prestar contas, né? Para acertar as contas com eles. O que tinha recebido 5, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E mostrou para ele, né? O que tinha recebido 2 veio e falou, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o que tinha cavado o buraco, colocado 1 talento dentro? Ele vem quando o seu senhor pergunta e ele fala assim, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E devolveu, né? E mostrou aquele mesmo talento. Então nós precisamos pensar a respeito disso. O que nós temos feito com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado? O que nós temos feito? Será que a gente tem procurado usar esses dons? Investir esses dons? E nesse caso, esse investimento ele é na obra do Senhor, né? Eu tenho um dom e eu uso esse dom na obra do Senhor. E quando você não usa, gente, o dom, ele vai ficando atrofiado, né? Ele vai ficando ali sem nenhum desenvolvimento, sem nenhuma prática, e você vai se afastando, vai se distanciando, vai se demorando em usar, né? Vai perdendo aquela habilidade, aquilo que o Senhor te dá. Dom é para ser usado. O teu dom é para ser usado. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Então, né, o problema não foi receber menos, gente. Porque você viu que foram talentos diferentes, né? Um recebeu mais, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Mas o problema foi enterrar o que recebeu.
Então não enterre o que você recebeu. Não enterre o que você recebeu. Esta manhã é uma manhã para você desenterrar aquilo que você recebeu do Senhor. É para você trazer à tona. É para você colocar na superfície, né? Deus não cobra de nós o talento do outro. Preste atenção nisso. Deus não vai cobrar do Henrique o meu talento, né? Ele cobra o que fizemos com o que Ele nos deu. Ele vai cobrar o que nós fizemos com o que eu dei. O que você fez com o que eu te dei? Vai chegar uma hora que Ele vai perguntar, gente. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Mas vai chegar uma hora que Ele vai perguntar: o que você fez com o dom que eu coloquei em você? Ele vai perguntar. E nesse caso aqui que nós lemos da Bíblia, nessa época, esse talento não é o talento que nós estamos falando agora, né? Que é dessa habilidade que Ele nos concede, capacidade e tudo mais. Era um talento, valor monetário. O termo, né, talento ali, um talento, equivalia a cerca de 30 a 35 quilogramas de prata. Então valia muito, né? Porque o ouro é valioso, então valia muito. E ali, né, ele acabou escondendo. E falando, gente, de não usar o talento, né, não usar o dom, teve muitos personagens bíblicos que tentaram se recusar, né, diante de Deus, para não usar o seu dom. E um deles que eu coloquei aqui foi Moisés. É interessante, né? Mas Deus usa quem acha que não tem capacidade. Deus não procura só aqueles assim: ah, não, você já coloquei em você a habilidade natural, é você que eu vou usar, você tem capacidade. Não. Deus, Ele usa os que Ele acha, né, que não tem capacidade. Quando Deus chamou Moisés, Ele não acreditava em si mesmo. Será que a gente não tem estado assim? Não acreditando em nós mesmos? Ah, mas eu sou tão fraquinho. Né? Parece assim que não é tão... Meu dom não é tão forte assim, não é tão vigoroso assim. E Moisés, ele não acreditava em si mesmo. Ele respondeu para Deus assim, ó: quem eu sou para ir? Está lá em Êxodo 3:11. Quem eu sou para ir? Né? Eu não sei falar bem. Êxodo 4:10. Eu não sei falar bem não, Senhor. Não consigo falar. Moisés se via como incapaz, gente. Mas Deus respondeu para ele. Sabe o que eu acho fantástico? Eu acho fantástico assim a grandeza de Deus. O quanto Ele nos conhece nas nossas partículas. Porque foi Ele que criou, né? Então Ele sabe tudo. Muitos detalhes. Porque Deus diz, está registrado lá em Êxodo 4:11-12. Ele fala bem assim para Moisés, ó: quem fez a boca do homem? Só para eu saber, Moisés, quem que fez a boca do homem? Origem, porque dele são todas as coisas. Ele que criou. Origem, gente, origem. Aleluia. E aí ele ainda fala bem assim, ó: vai e eu serei com a tua boca. Hoje o Senhor está dizendo assim, ó: vai e eu serei contigo. Vai e eu farei através de ti. Vai e eu vou te abençoar. Vai, fica firme porque eu vou te encher. Vai e eu vou colocar as palavras na tua boca para você proferir. Pastor Laércio, quando você assumiu a comunidade, ou quando você, né, tinha o projeto e pensou, foi fácil? Mas é o propósito do Senhor, é o chamado do Senhor. Deus disse: vai, que eu serei contigo. Eu vou dar sabedoria, eu vou dar discernimento, eu vou dar direcionamento, eu vou dar o norte, eu vou dar o recurso, eu vou dar a condição, eu vou abençoar. E às vezes nós temos medo. Vocês acham que foi fácil, gente? Para nós tomarmos a decisão quando Deus falou assim: é chegada a hora. Tem um povo preparado para vocês. Um povo que vai se assentar para ouvir a palavra.
do Senhor. Não é fácil. Mas nós precisamos ser gratos e obedientes a tudo que Ele faz, a maneira que Ele conduz. Então hoje se questione: Deus, eu tenho feito a Tua vontade. Senhor, eu tenho estado no centro da Tua vontade, eu tenho feito aquilo que o Senhor quer que eu faça. Senhor, eu tenho sido sensível à Tua voz, eu tenho escutado as Tuas palavras, o Teu direcionamento. Ou eu tenho feito por mim mesmo, ou eu tenho escolhido, feito as minhas próprias escolhas, a minha forma, o meu jeito, a minha maneira de ser. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? Aleluia, Jesus. O segundo personagem, Davi. Deus usa os talentos escondidos. Davi foi rei, gente. Mas antes de ser rei, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Lá em 1 Samuel, a palavra do Senhor fala para nós que quando Samuel foi ungir o novo rei, o pai de Davi nem chamou ele. Ele não foi nem considerado. Escondido que ele estava, que ele não foi nem considerado. Está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. E nem falou dele no primeiro momento. Só depois que Samuel insistiu e falou assim: não tem mais nenhum para ungir. Porque Deus está falando que não é esses aqui. Preste atenção nisso. Quando Deus quer usar você, quando Deus quer usar a tua vida, não importa o quão escondido você esteja, Ele vai te trazer em evidência. Aleluia! Ele vai revelar você, Ele vai mostrar você. Mas ali no campo, cuidando das ovelhas, escondido, Davi desenvolveu dons e talentos. Davi tocava a harpa. E a harpa depois foi utilizada para tocar para o rei. Davi desenvolveu coragem. Davi desenvolveu fé em Deus. Aleluia. Depois, isso apareceu, tudo isso que foi desenvolvido em Davi apareceu quando ele enfrentou Golias. Davi foi líder de Israel, amados. Davi foi um guerreiro que conquistou inúmeras nações. O Senhor quer te levantar para que você conquiste inúmeras nações. Um povo para Ele. Aleluia. O lugar onde ninguém vê pode ser o lugar onde Deus está preparando os seus dons. Aleluia. Amém? E o terceiro personagem, Deus transforma o homem. Você crê nisso? Você crê que Deus é um Deus transformador, que Ele tem o poder de transformar? O terceiro personagem é Pedro. Antes de seguir a Jesus, Pedro era apenas um pescador. Ele era um pescador. Impulsivo, como você conhece a história lá, falava sem pensar e chegou até a negar Jesus por 3 vezes. Mas depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, depois do quê? Da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Quando o Espírito do Senhor está em você, as coisas mudam. Amém? Quando o Espírito do Senhor está em nós, as coisas mudam, queridos. Depois que isso acontece, ele prega para cerca de 3.000 almas e essas pessoas se convertem. Olha que bênção, o dom sendo usado em favor do reino, O homem que tinha medo agora pregava com ousadia. Aleluia. E a gente não tem tempo hábil aqui para falar de todos os dons, porque talvez a gente está falando dons, e você está assim, Tá, mas quais são os dons, pastora? Quais são os dons que Deus pode me dar? A gente não tem tempo hábil para explicar todos aqui. Mas eu quero citar rapidamente, e se você conseguir aí no teu celular, anote a referência, porque eu gostaria que você lesse em casa, para que isso fique latente em você, O primeiro texto está lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, se você conseguir anotar aí. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. E ele vai falar, gente, dos dons espirituais, tá? Os dons espirituais são 9. Os dons espirituais são aqueles dons que acontecem pela ação direta do Espírito Santo na nossa vida. E
é dividido em 3 categorias, né? São 9 dons, então é dividido 3, 3 e 3, tá? Os primeiros são os dons verbais, que é aqueles dons que Deus vai nos usar com a questão da fala, né? Que é profecia, variedade de línguas, você ter o dom de falar em várias línguas, e dom de interpretação de línguas, você entender o que a pessoa está falando em línguas. É muito, muito maravilhoso isso, né? A segunda categoria dos dons espirituais é os dons de saber. É uma sabedoria divina que vem do céu para você. Então é palavra de sabedoria, né? Um dos dons, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E dons de poder. É a terceira categoria, que é fé sobrenatural, operação de milagre e dom de cura. O segundo texto, gente, está lá em Efésios 4:11, tá? Anote aí. Efésios 4:11. São os dons ministeriais. Os dons ministeriais são aquelas pessoas que são, né, o dom delas é para ser usado em prol da igreja, para a igreja. Esses dons são funções de liderança, né, e direção para a igreja. São 5, tá? Crianças não vão esquecer, ó. Crianças e adultos, né? Eu aprendi assim e daí nunca mais esqueci. O primeiro dom é apóstolo, ó. É aquele que olha, ele implanta, ele abre igrejas, né? Abre ministérios. E ele é esse dedinho aqui, ó. Ele olha e vê se está tudo jóia. Tudo jóia, né? Esse dedo aqui é o dedo do profeta. Profeta, ó. Ele fala: eis que te digo, o Senhor faz, né? Dom do profeta, tá? O terceiro dedo, ó, faça assim, ó. Ele não é maior? Se o teu não for maior, tem algum defeito de fabricação. Esse dedo, ele é maior que os outros, ó, tá? Esse é o dom de evangelista. O que é o evangelista? É aquele que ele sai da igreja e vai buscar pessoas para vir para a igreja. É fora, ó, a extensão da igreja, tá? Então ele é maior, ele alcança, ele sai da igreja, vai lá fora e busca pessoas para vir para dentro. Agora, esse aqui é o dedo anelar, né? Porque vai o anel, o dedo da aliança. E o dedo da aliança é o pastor, porque o pastor, ele tem uma aliança com a igreja. Tá, crianças? O pastor tem uma aliança com a igreja. Então ele não deixa, ele não despreza, né, a igreja, as ovelhas. Dedinho aqui, quero ver se vocês vão saber o que é. Esse aqui, gente, é o dom de mestre. E ficou por que esse dedinho? Porque esse dedinho é pequenininho. E ele cabe nos lugares onde tem sujeira, entendeu? E o dom de mestre, ele é aquele dom que ensina para você não fazer coisa errada mais. E ele vai tirando a sujeira, vai tirando os carrapichos, vai tirando tudo que está errado, né? E fica limpinho. Então o mestre, ele faz isso, ele ensina, né? Ele vai limpando, tá? E a última categoria, anote aí, dons de serviço, que está lá em Romanos 12, do 6 ao 8. Tá? Serviços são 7, gente, né? Você pode servir, ensinar, exortar, que significa encorajar, contribuir. Tem pessoas que elas são chamadas para a obra para contribuir. É para ela ofertar, para ela contribuir com o reino e com a obra, né? Liderar, misericórdia e profecia, tá? E a Bíblia diz, ela enfatiza em vários textos, que nós precisamos procurar com zelo. O que é zelo? Cuidado. Carinho, né? Os melhores dons. Então procure com zelo os melhores. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé. Eu quero fazer um tempinho de oração com vocês. Que nesta manhã o Senhor desperte dons. Que nesta manhã o Senhor reavive dons. Que nesta manhã o Senhor possa entregar dons para aqueles que ainda não têm talentos. Que você possa receber dons. Amém? A palavra de Deus diz que nós precisamos procurar com zelo os melhores dons. E Ele nos mostrará um caminho ainda mais excelente do que o que já trilhamos. Moisés achava que não sabia falar. É ou não é? Davi era apenas um pastor esquecido. Pedro era um pescador. Mas Deus viu algo dentro deles. As pessoas veem quem você é hoje. As pessoas olham para você e veem quem você é. Mas Ele vê o que Ele colocou dentro de você. Amém? Se você ainda tem dúvidas do que Deus colocou dentro de você, né? Decida, gente, iniciar amando. Pastora, como assim?
Se você ainda tem dúvida do que Deus tem para você, dos dons, comece amando. Ame as pessoas. Ame incondicionalmente as pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o dom supremo, o dom que está acima de todos os dons, é o amor. Por isso que o nome da nossa igreja é Amor Sem Fim. Porque quando Deus nos deu esse nome, Deus falou ao meu coração que o amor de Deus por nós é infinito. Ele é sem fim. E como é uma igreja da família, voltada para a família, Deus falou comigo também que o amor de uma mãe para com o filho, de um pai para com o filho, é sem fim, é infinito. O amor de um para com o outro, com seu cônjuge, também é assim. Então, gente, busque por isso, busque por esse amor. Amém? Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.